A figura mostra 4 circunferências, todas de comprimento 1 e tangentes nos pontos indicados. Qual é a soma dos comprimentos dos arcos destacados em vermelho? Então se liga aí, curta o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida. E vamos para a resolução. Então para resolver essa questão nós devemos calcular o comprimento desses arcos em vermelho. Então para isto nós devemos calcular o valor de cada arquinho que sobrou, em cada circunferência. Então eu vou usar o centro da circunferência de cada uma delas e a propriedade de que uma reta que passa pelos centros também passa pelo ponto de tangência. Ou seja, quando eu ligo esses pontos, ou seja, os centros, eles vão tocar justamente nos pontos em que a circunferência está tangenciando a outra. Os 3 pontos são colineares, o ponto de tangência e os 2 centros da circunferência, que estão sendo ligados e passando por aquele ponto. Então eu vou ligar e eu terei como esses centros, quando estão ligados, determinam a figura. Essa figura será um losango, ou seja, eu tenho o centro C1, C2, C3 e C4. E como você vê, essa figura é um losango de lado igual a 2R. Mas também, quando ligamos o centro C1 com C3, nós temos a medida 2R. Isso quer dizer que o triângulo C1, C2, C3 é equilátero. E também o triângulo C1, C3 e C4, pois seus lados medem 2R. Ou seja, tem os 3 lados iguais, o que implica os 3 ângulos iguais, a 60 graus. Então eu tenho aqui 60 graus, 60 graus, 60 graus, 60 graus e 60 graus. Ou seja, a figura é realmente um losango, pois os lados opostos são de iguais medidas. Nós temos aqui os ângulos opostos são de iguais medidas, 60 e 60, 120 e 120, E os lados são iguais a 2R. Agora, para calcular a medida vermelha, nós vamos calcular o comprimento desses arcos. Então nós temos dois arcos de comprimento X e 2 arcos de comprimento Y. Mas como os ângulos são 120, os ângulos centrais são 2 120 e 2 60, então esses arcos também terão o mesmo comprimento dos ângulos centrais, a eles correspondentes. Ou seja, o X é igual a 60 e o Y é igual a 120 graus. Comprimento dos 2 arcos Y e dos 2 arcos X. Então vamos calcular os comprimentos dos arcos X e Y. Sabemos que o comprimento da circunferência é 1, cada circunferência. Então o 1 está para o 360, assim como o X está para o ângulo 60. Como você vê aqui, o X descreve um ângulo central de 60, comprimento de X. O 1 está para o 360, comprimento total do ângulo total, que descreve circunferência. Assim como o arco Y está com um ângulo central de 120. Então, aqui o Y ele está descrevendo um ângulo central de 120. Agora, pela essa regra de 3, o X vai valer 1 sobre 6 e o Y vai valer 1 sobre 3. Calculamos o comprimento dos 2 arcos. Então sabemos o comprimento de X e o comprimento de Y. Agora o comprimento vermelho. Esse comprimento vermelho eu vou chamar de A. Então nós temos 2A. E o comprimento vermelho dos 2 de cima eu vou chamar de B. Então vamos calcular o valor de A e B. O A vai valer o 1 menos o X, como você pode observar na figura. O comprimento do arco B vai valer o 1 menos o Y. Então o A vai valer 1 menos 1 sexto e o B vai valer 1 menos 1 terço. Ou seja, o B vai valer 2 terços e o A vai valer 5 sextos. E a questão pede a soma, a soma dos 4 arcos, que é igual a 2A mais 2B. Então essa soma vai ficar igual a 2 vezes 5 sextos mais
2 vezes 2/3. Então nós teremos 5 sobre 3 mais 4 sobre 3, que dá igual a 9 sobre 3, que dá igual a 3. Então este é o valor da soma, né, dos 4 arcos vermelhos, ou seja, 3, que é o item E. E conclui-se a questão. Então é isso, pessoal. Curtam o vídeo, façam sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida, e valeu, até a próxima.